Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 10. E hoje nós veremos os versículos 19 e 20. Permitindo Deus, nós encerraremos hoje o capítulo 10 de Eclesiastes. Só recordando, nós temos visto no capítulo 10 de Eclesiastes o contraste entre o tolo e o sábio. Ou nós já vimos do versículo 1 ao versículo 11 que a tolice ela mata. Não seja tolo, a tolice mata. E do versículo 12 até o 20 nós estamos vendo que a tolice também envergonha. Semana passada nós vimos os 3 frutos podres, ou o primeiro dos 3 frutos podres da tolice apresentados nesse texto. O primeiro fruto podre que nós vimos é a preguiça. E Salomão disse: pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Então, não seja preguiçoso. A preguiça, ela torna a sua vida não só mais difícil, tudo que você faz com preguiça é mais pesado, é mais lento, causa mais sofrimento. E acima de tudo, a preguiça desonra a Deus. A preguiça é um pecado que não deve existir ou não deveria existir em nossa vida. A preguiça é coisa de ímpio. Então agora, no versículo 19, nós vemos o segundo fruto podre da tolice, que aqui nós podemos dizer que é a esbórnia. O que é a esbórnia? A esbórnia é aquela festa, aquela festança desregrada, é aquela festança sem limites, onde o foco é o prazer pessoal, ou numa palavra que os filósofos gostam de usar, hedonismo. É o prazer pessoal, a busca pelo prazer apenas. Então isso é uma esbórnia, uma orgia. E o versículo 19 fala exatamente sobre isso. O festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida e o dinheiro atende a tudo. Há uma discordância entre os comentaristas, entre os exegetas bíblicos, sobre o significado desse versículo. Uns entendem que este versículo é uma nota positiva, contrastando a vida de suprimento, a vida de abastança, a vida com abundância do sábio, em contraste com a vida do tolo que vê a sua casa desmoronar por preguiça. Então está fazendo um contraste. Eu particularmente sigo outros comentaristas que veem esse versículo como uma nota negativa. O contexto aqui está sendo falado sobre pecados que se originam da tolice, que são frutos da tolice. Então eu não consigo ver esse versículo 19 como se fosse algo positivo. Pelo contrário, esse versículo, como disse Sidney Greidanos no seu comentário, ele diz o seguinte, que este versículo era uma canção que os esbanjadores, aqueles indolentes, aqueles preguiçosos, descritos lá no versículo 16, né, os reis do versículo, os príncipes do versículo 16, que esbanjavam as riquezas do povo em suas festas. Então, o versículo 19 seria uma canção, seria um mote, uma canção, um ditado usado por essas pessoas. E aí faz sentido mesmo, porque aí nós vamos ver que enquanto a nação estava padecendo, a nação estava sofrendo, os seus príncipes estavam esbanjando. Veja lá o verso 16, ai de ti, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Então, Salomão está descrevendo aqui a ruína de uma nação governada por esse tipo de gente. E ele está dizendo, então, aqui no versículo 19, que o festim, a festança desse pessoal, os banquetes que esses príncipes faziam, o vinho com o qual eles enchiam a barriga e a cabeça, estavam dominados pelo vinho, enquanto isso o povo estava sofrendo.
O povo passando necessidade, o povo passando por dificuldade, porque os seus governantes não estavam governando para o povo, os governantes não estavam preocupados com o bem-estar da nação. Pelo contrário, eles só pensavam numa coisa: mais e mais impostos, arrecadar mais e mais dinheiro, para poder cobrir mais e mais as suas farras, as suas gastanças. Te lembra alguma coisa? Bem parecido com o Brasil, né? Que mostra para nós, meus irmãos, que não importa a época, o ser humano é sempre a mesma desgraça. Não importa o tipo de governo que se tem. Os governantes, quando eles são maus, quando governantes maus são colocados à frente de uma nação, é isso que acontece. Nós temos visto no nosso país, especialmente nos últimos anos, neste governo, nós temos presenciado isso. Uma gastança absurda do dinheiro do contribuinte. E aí vem aquelas pesquisas para maquiar os resultados. E eu não consigo entender algumas contas. Não consigo entender por que uma comitiva que vai para a ONU gasta quase 4 milhões de reais. Não consigo entender. Por que tanta gente lá? Para que toda essa comitiva? Para que tanto dinheiro jogado fora assim? E aí, de onde que vem mais dinheiro? Do nosso bolso. Mais imposto. Mais encargos. Mas não era diferente nos dias de Salomão. Aliás, Salomão, grande rei Salomão, sábio, ele ficou conhecido por ser um rei que cobrava muito imposto do povo. Tanto que com a sua morte, quando seu filho, Roboão, assume o trono, os mais velhos, os conselheiros mais velhos, chegaram para Roboão e disseram assim: o senhor quer ganhar o coração do povo? Diminua os impostos. Seu pai cobrou impostos muito pesados nossos. O povo sofreu nas mãos do seu pai. E Salomão, Roboão não gostou muito desse conselho, e aí ele foi ouvir os seus colegas de juventude, os jovens. Roboão, conversa é essa, agora é sua vez de governar. Mostre para o povo que se o seu pai foi pesado nos impostos, você vai ser muito pior do que ele. Se o seu pai castigou o povo com açoites, você vai castigar o povo com escorpiões. Escorpiões não é o inseto lá, o peçonhento, não. Escorpião ali era um chicote muito mais terrível do que o chicote comum. Que eles estavam dizendo o seguinte: o chicote que o seu pai usou para açoitar o povo nem se compara com os chicotes que você vai usar para fustigar o povo, que você vai ser muito pior. E Roboão gostou desse conselho. É verdade, eu vou, em vez de aliviar, eu vou pesar ainda mais a mão sobre o povo. O que aconteceu? Um rapaz chamado Jeroboão, general de Salomão, ele ouviu essa conversa toda e aproveitou a situação e dividiu o povo. E aconteceu a divisão do povo de Israel. 10 tribos seguiram Jeroboão e 2 tribos ficaram com Roboão. E assim a nação foi dividida. Então não é de hoje que tem esse negócio de governante sem escrúpulo governando um povo e pesando a mão sobre o povo. Não é de hoje, não é só nos nossos dias essa desgraça. Isso é antigo. Porque é mais fácil, irmãos, fazer festa e mandar a conta para os outros pagarem, não é mesmo? É o que ele disse aqui. O festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida e o dinheiro atende a tudo. Então, se eu quero encher a barriga de vinho, se eu quero festa, mas eu não tenho dinheiro para isso, então vamos lascar imposto no povo. E aí, então, eu supro. Eu tenho suprimento para fazer a minha festança. É fácil fazer festa e dar a conta para outro pagar. Difícil mesmo é trabalhar duro para ter
com o que pagar pelo que se necessita e pelo que se quer, sem ser peso para os outros. Por isso mesmo nós devemos trabalhar duro e empregar nosso dinheiro com sabedoria para suprir as nossas necessidades, porque o que custa caro são supérfluos. O que endivida a gente são supérfluos. Necessidade não endivida a gente. O que endivida a gente, o que faz a gente gastar o que não tem, é aquilo que a gente não precisa. Devemos tomar cuidado com isso. Não seja pesado para ninguém, exceto se você estiver passando por uma situação difícil, como um desemprego ou uma enfermidade. Na Igreja de Cristo, nós estamos aqui para isso. Há pouco nós ouvimos na ordenação dos diáconos que a função dos diáconos é socorrer os necessitados que houver entre nós. Se houver alguém entre nós necessitado do básico, de alimentação, de remédio, seja o que for, uma necessidade, e estiver passando por dificuldade financeira, a igreja está aqui para isso, irmãos. A igreja está aqui para ajudar. E nós devemos ser sensíveis, olhando para os nossos irmãos. Se houver alguém entre nós aqui passando por uma necessidade, e nós soubermos e não fizermos nada, Deus vai cobrar isso de nós. Porque como igreja nós temos que cuidar uns dos outros. Oba, beleza, é assim então? Na igreja presbiteriana da Vila Pinheiro é assim? Ah, que legal. Então eu vou aproveitar, vou pedir ajuda. Calma. Não é assim. Nós vamos ajudar os necessitados. Agora, se você tiver necessitado de vergonha na cara, aí é outra história. Como a gente tem visto no Brasil, a gente tem visto tantas pessoas, né? Bolsa isso, bolsa aquilo outro. E está na hora de trabalhar. Aí então eu digo para você, pai, ensine seus filhos desde cedo a darem valor ao dinheiro, mas sem idolatrar o dinheiro. Ensine seu filho desde pequeno a entender que para ganhar uma quantia em dinheiro ele tem que dar algo muito valioso, o tempo dele. E essa história de que tempo é dinheiro, eu discordo. O tempo é muito mais valioso do que o dinheiro, porque dinheiro a gente recupera, mas o tempo não. Se eu perder R$1.000 hoje, algum tempo depois eu recupero esse dinheiro. Mas o tempo que eu perdi eu não recupero. Esse exato momento da nossa vida está a alguns segundos de se tornar uma memória. O presente, esse presente, está para se tornar passado nos próximos segundos. O tempo passa rápido demais. Então o tempo vale muito mais do que o dinheiro. Ensine o seu filho a dar valor ao tempo dele. Ensine seu filho a ver que cada momento da vida dele, ele precisa viver para a glória de Deus. E as memórias que o presente se tornará, que essas memórias sejam para a glória de Deus, para louvar o Senhor. Não viva na esbórnia, não viva na farra, não viva buscando o seu hedonismo, né, a realização do seu prazer. A nossa geração é uma geração extremamente hedonista. É uma geração que tem como lema: se te der prazer, faça. Se for agradável, faça. Se for gostoso, coma. O importante é você ter prazer no que você está fazendo. E se você não tiver prazer em algo que você está fazendo, deixe de lado. E é por isso que a gente tem tantos vagais, tanta gente à toa em nossos dias. Porque é gente que só quer fazer o que gosta. Se está difícil para você encontrar um emprego, experimente ser um empregador tentando
encontrar um empregado, para você ver como que está difícil. Porque as pessoas têm aquela ideia de que o meu trabalho ele tem que ser realizador, o meu trabalho tem que me encher de prazer. Se eu não me realizar no meu trabalho, então eu tenho que mudar de profissão. E assim a gente vai vivendo cada vez mais uma crise atrás da outra. Se o meu casamento não está me dando prazer, então eu vou me divorciar e eu vou me casar com outra pessoa. É assim que rege a nossa sociedade. A busca pelo prazer. E cuidado. O caminho mais rápido para você conseguir ter prazer é o dinheiro. Não é à toa que Salomão disse isso. O festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida e o dinheiro atende a tudo. Dinheiro não traz felicidade, né? Dizem por aí, né? Ele manda buscar. Dinheiro não traz felicidade, dá o seu para mim e viva feliz então. São essas piadinhas que a gente ouve por aí, né? Mas tem muita gente que leva isso a sério. Prazer, a busca do prazer. Cuidado. Cuidado especialmente com o dinheiro que você tem em mãos. Porque ele traz a ilusão de poder. Ele traz a ilusão de que você, com ele em mãos, você pode comprar tudo o que você quiser. Se você quer fazer uma festa, você faz. Se você quer fazer uma viagem, você faz. Uma compra, você faz. Você tem dinheiro, você tem tudo. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Não trate o dinheiro como a coisa mais importante da sua vida. Tome muito cuidado. Por fim, nós temos o versículo 20, trazendo o terceiro fruto podre da tolice, descritos nesses versículos. O terceiro fruto é a esconjuração. Esconjurar, falar mal, maldizer, amaldiçoar alguém. E aqui Salomão diz assim: nem no teu pensamento amaldiçoe o rei, amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do quarto o rico. A palavra rico, rei, aqui são sinônimos. Ele está falando aqui de poderosos. Não amaldiçoe os seus líderes, não amaldiçoe, no nosso caso, o presidente, o governador, o prefeito, ou seja quem for que estiver aí como autoridade na sua vida. Não amaldiçoe. Nem mesmo no interior do seu quarto, onde você acha que só você está ali e mais alguém de confiança. Geralmente no quarto da gente só está o nosso cônjuge, né? Quando muitos nossos filhos, de vez em quando. O quarto de um casal é algo muito reservado. E Salomão está dizendo, cuidado. Cuidado com o que você fala. E olha que Salomão nem tinha celular na época dele, hein? E hoje a gente tem isso aqui. E você acha que isso aqui não está te ouvindo, né? Você acha que os algoritmos aqui não estão pescando as suas palavras com a justificativa de depois oferecer produtos que tenham a ver com as suas falas, né? Você fala sobre pescaria e daqui a pouco aparece propaganda de molinete, vara de pescar, linha de pescar, não é assim? Você fala sobre esportes, daqui a pouco aparece um monte de propagandas ali para você. De onde você acha que veio isso? É do microfone que você deixou ligado. Ah, pastor, eles usam isso só para fins comerciais. Você acredita mesmo, né? Você acredita mesmo. Mas pior ainda é quando você abre o seu celular, vai na rede social e desabafa na rede social. Eu falo para você que é difícil. Eu mesmo tenho que me policiar muito, porque tem hora que eu abro ali e vejo aquelas notícias e me deixa indignado. Tanta coisa errada nesse país, cometida pelos nossos governantes, pelos nossos juízes, deixa a gente indignado, eu sei. Não é fácil mesmo. Mas observe que tem alguém te ouvindo. Tem alguém te ouvindo. Tome cuidado. Aqui Salomão está voltando no assunto que ele já trabalhou lá no versículo 12 ao versículo 14, sobre o mau uso das palavras.
E aqui ele novamente toca nesse assunto. Um povo que sofre quando reis e príncipes são perversos, são indolentes, preguiçosos, beberrões, glutões, vivem na esbórnia em vez de estarem cuidando, administrando a nação, cuidando dos interesses da nação. Tais líderes provocam os piores sentimentos no coração do povo e arrancam dos lábios das pessoas as piores palavras. Basta você ver aí nas redes sociais o que é dito sobre os nossos governantes. Salomão, então, ele nos adverte que não se deve amaldiçoar o rei, nem mesmo no pensamento, e nem com palavras. No pensamento, por quê? Deus está te vendo, Deus conhece os seus pensamentos. E se a palavra de Deus nos ordena a não amaldiçoar, mesmo que eu faça isso nos pensamentos, Deus está me vendo. Deus está me vendo. E Ele vai cobrar isso de mim. Eu não posso, em hipótese alguma, amaldiçoar nem mesmo no pensamento, porque Deus conhece o meu pensamento. E nas palavras, eu também não devo usar as minhas palavras, porque uma vez que as palavras estão na minha boca e eu não as soltei ainda, eu tenho domínio sobre elas. Mas a partir do momento em que elas são soltas, no momento em que eu solto as minhas palavras, eu estou preso a elas. E se eu falar mal, isso pode chegar ao ouvido de uma autoridade. E eu posso sofrer as consequências disso. Salomão nos lembra que devemos tomar cuidado com as nossas palavras, ainda que tenhamos razão de nos queixar, ainda que tenhamos toda a razão para falar o que estamos falando, mas nós devemos tomar cuidado porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. Hoje em dia, a gente diria assim, né? Um passarinho me contou. Ou as paredes têm ouvidos. Nunca essas palavras fizeram tanto sentido como em nossos dias, não é mesmo? Onde tudo se tornou discurso de ódio para aqueles que querem empurrar goela abaixo em nós as suas ideologias imbecilizantes. Tudo se tornou agora discurso de ódio, né? Cuidado. Os passarinhos denunciantes de hoje, de antigamente, hoje são os algoritmos das redes sociais. Cuidado. Cuidado com o que você escreve ali na sua rede social. Isso pode se tornar um crime, ou pode se tornar uma prova de uma acusação contra você, ainda mais num país que está tudo de cabeça para baixo, como o nosso. Tome cuidado. Então, como nós devemos nos comportar em relação às autoridades, que se mostram cada vez mais corruptas, incompetentes, esbanjadoras, mentirosas? Como que nós devemos lidar com essas autoridades? Abra sua Bíblia comigo lá em 1 Timóteo 2, versículo 1 e 3, a 3. Veja o que a palavra de Deus diz. Eu sei que é difícil, irmãos, mas a gente tem que fazer o que a Bíblia diz, não o que a gente quer fazer. 1 Timóteo 2, 1 a 3. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. É assim que nós devemos viver. É assim que nós devemos lidar com as nossas autoridades. Ou seja, não só para com elas, mas para com todas as pessoas. Devemos praticar as súplicas,
as orações, as intercessões, as ações de graças em favor de todos e em favor dos reis ou de qualquer pessoa que se acha investida de alguma autoridade sobre nós. E isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Veja que a Bíblia não está dizendo que a gente tem que fazer algo que nos dá prazer. Nós temos que fazer algo que alegra o coração de Deus. Isso é o que a gente tem que fazer. Confesso para você, não é fácil orar pelo nosso presidente, não é. Não é mesmo. Não é fácil orar por esses governantes. E quando eu me vejo, eu estou orando imprecatoriamente sobre eles. Em oração imprecatória também não é pecado, não. A Bíblia está repleta de orações imprecatórias. Só que a gente tem que saber fazer isso. Primeiro, eu tenho que ter certeza de que o que eu estou pedindo não é a minha vontade, mas sim a justiça de Deus ser feita, para que Deus seja glorificado. Em segundo lugar, eu tenho que ter certeza de que eu estou revestido com a justiça de Jesus. Porque se eu pedir para que Deus pese a mão, faça justiça sobre nós, mas eu estou fora da justiça de Cristo, eu não estou coberto pela justiça de Cristo, o que eu estou pedindo para aquelas pessoas vai recair sobre mim também. Agora, orar imprecatoriamente não é pecado, não. Não é errado, não. Você deve orar imprecatoriamente, sim, mas faça isso não com desejo de vingança. Faça isso com desejo de que Deus seja glorificado quando Ele fizer justiça pelo seu povo. Aí sim. Mas devemos orar. Eu sei que não é fácil, mas devemos orar. Devemos interceder. Não é fácil orar pelo judiciário, ou pelo menos por todos os ministros do STF. Não é fácil orar por eles, mas eu tenho que orar por eles. É meu dever fazer isso. E a Bíblia diz que eu tenho que fazer isso com súplicas, orações, intercessões e ações de graças. Meu Deus, agradecer por aquela turma. Complicado, né? Mas a Bíblia está mandando. E isso é aceitável e é bom diante de Deus. E o que importa é isso. Em segundo lugar, devemos conscientizar as pessoas sobre a importância de votarem com sabedoria. Ano que vem é ano de eleição. Agora há pouco nós tivemos isso aqui na nossa igreja. Tivemos uma eleição de diáconos. E toda a igreja exerceu discernimento. Toda a igreja teve discernimento, exerceu o seu discernimento. Pôs em prática o seu pensamento, o seu entendimento. Para votar nos irmãos. E essa mesma sabedoria tem que ser vista ano que vem, quando você for escolher os representantes, os dirigentes da nossa nação. Você tem que ser sábio. Devemos atentar para os princípios da palavra de Deus enquanto estamos escolhendo esses governantes. Pastor, mas ninguém ali se encaixa na palavra de Deus. É verdade. A maioria esmagadora dos nossos candidatos a algum cargo público não se encaixam no que diz as Escrituras, a não ser no que as Escrituras dizem sobre os ímpios. É gente ímpia, é gente perversa. Por isso que a gente tem que escolher dentre os piores o menos pior. Mas a gente tem que usar os critérios bíblicos. Se eles vão encaixar em todos os critérios, obviamente não. Mas se eu sei que esse candidato abertamente ele fala contra a palavra de Deus, contra os princípios da palavra de Deus, e tem projetos de lei que de alguma forma atacarão a palavra de Deus, por que eu vou votar nesse homem? Por que eu vou votar nesse candidato? Essa fala não é minha, já disseram isso em outros lugares e eu repito e eu concordo. Eu não consigo entender crente que vota em candidato de esquerda e depois fica orando, pedindo a Deus, Senhor, livra a tua igreja da perseguição. Ué, mas você pôs a horta na mão do cabrito? Você pôs o cabrito para vigiar a horta? Como é que você vai agora orar desse jeito? Então, daqui para o ano que vem, irmãos, oremos
para que Deus dê sabedoria a nós e a todas as pessoas, para que as pessoas sejam sábias e votem de forma sábia, de forma sensata. E também para que tenhamos candidatos que valham a pena ser votados nele, né? Porque também, dá licença, com os candidatos que nós temos hoje em dia também, dá tristeza. Então, essas duas ações nós devemos ter diante de Deus: orar, interceder, agradecer, por mais difícil que seja, porque isso é bom e aceitável diante de Deus, e é isso que a gente tem que fazer. E quando chegar a nossa hora de escolher, a nossa hora de votar, sejamos sábios, não votemos por conveniência, mas por consciência. Façamos isso com consciência. Também nem todo candidato de direita ou conservador também nos representa. Mas é mais fácil um candidato de direita e um conservador nos representar do que um de esquerda, pode ter certeza disso. Então, tome cuidado. Quando estiver com seu celular em mãos, cuidado com o que você diz nas suas redes sociais. Os passarinhos de hoje, os algoritmos, estão bem atentos. E eles são tão burros quanto os passarinhos. O algoritmo só pega uma palavra sua ali e conecta a outras coisas e pronto. Mas ele é tão burro quanto um passarinho. Ele não vai ver o contexto em que você usou aquela palavra. Simplesmente você disse algo, ele vai pegar essa palavra e vai dar um fim que pode trazer problemas para você. Tome cuidado. Cuidado com o que você diz nas redes sociais. Mas há ainda uma outra aplicação que nós podemos fazer desse texto para nós, do versículo 20. Trata-se de quando falamos sobre outras pessoas. Aí eu não uso o celular, aí é uma conversa. Eu estou conversando com a Michele, disse: Michele, vou contar um negócio para você, mas você não conta para ninguém, viu? Pronto. Fuja dessa pessoa. No mínimo, ela já contou para a torcida do Corinthians. E é você que vai sair como linguarudo, porque ela, não, mas eu só contei para a Michele. E é você que vai sair queimado na história. Cuidado com isso. As paredes têm ouvidos. Os passarinhos levam a sua fala. Cuidado, o que tem asa leva a sua fala. E aí, geralmente, não chega do mesmo jeito que você disse. Todos nós que já brincamos quando crianças, e até mesmo depois de adulto, é uma brincadeira engraçada de se fazer. A brincadeira do telefone sem fio. Você faz um círculo ali, e aí uma pessoa solta uma fala no ouvido da outra, e aí vai repetindo. Quando chega, às vezes não chega nem no final, na metade, não tem nada a ver com o que foi dito. E alguém de propósito ali no meio, sempre tem um engraçadinho, né? Que faz questão de distorcer, trazer outro assunto, e aí no final você vai ver assim, o que você disse não tem nada a ver. Quando é uma brincadeira assim, tudo bem. Complicado é quando é de verdade. Complicado é quando você abre o seu coração para uma pessoa para quem você não deveria ter feito isso. O texto lá de Tiago, capítulo 5, quando Tiago fala que nós devemos confessar as nossas faltas uns aos outros, foi indevidamente usado por muitas igrejas. Algumas igrejas trouxeram a prática de você tem que contar a sua vida para o seu irmão que está do seu lado. Confesse a ele todos os seus pecados. Mas Tiago não está falando disso. Tiago está falando de um problema que eu tive com você, então eu vou resolver com você. É isso que ele está falando. Cuidado com quem você abre o seu coração. Novamente eu cito as redes sociais. Eu fico impressionado, né? Eu fico de queixo caído quando eu vejo crentes usando o Facebook para desabafar alguma mágoa, alguma tristeza ou alguma decepção que ele teve com alguém, e ele usa o Facebook ali para poder expor. Eu fico impressionado como alguém faz uma coisa dessa com a própria vida. Além de ser infantil, porque o certo é você ir até a pessoa e conversar com a pessoa e resolver diretamente com a pessoa. Isso é o que um crente deveria fazer.
Mas, além disso, ele está simplesmente colocando a vida dele à exposição para que as pessoas falem o que quiser sobre ele. É uma coisa impressionante, de tão estúpida que é. Cuidado com o que você fala a seu respeito ou a respeito de quem quer que seja. Tome cuidado com quem você desabafa, com quem você abre o seu coração. A pessoa mais confiável para uma esposa deve ser o marido. A pessoa mais confiável para o marido deve ser a sua esposa. Você e eu conhecemos pessoas que não contam para o seu cônjuge o que estão vivendo, mas contam para outras pessoas. Triste isso. O melhor amigo de uma pessoa deve ser o seu cônjuge. O confidente dele deve ser o seu cônjuge. O confidente da esposa deve ser o marido. A confidente do marido deve ser a esposa. E se precisarem de ajuda com determinado assunto, procurar alguém que seja maduro na fé. Alguém que seja piedoso, que vai ajudar e vai tratar do assunto com piedade. Tome cuidado com o que você fala, de quem você fala e para quem você fala. Tome cuidado. Esse versículo vem mostrar para nós a importância disso. E o Senhor Jesus nos diz, lá em Mateus 10, verso 16, vamos abrir a Bíblia e ler juntos, Mateus 10, 16, encerrando assim, então, não só essa mensagem, mas o capítulo 10 de Eclesiastes. Mateus 10, 16, vamos ler juntos? Leiamos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Não é Mateus 10, 16? Anotei errado, então. Oi? Parte B. Então é o versículo 16, parte B. Isso. Mateus 10, 16, parte B. Obrigado. Isso mesmo. É isso mesmo, a parte final do versículo. Vamos juntos? Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Você já viu uma serpente, uma cascavel dar um bote? Dificilmente ela erra. Até fica uma dica aí para quem gosta de andar no mato. Quando você passar por uma trilha e ver uma cascavel esticada, fique tranquilo, ela não vai te picar, não. Mas quando você voltar por essa trilha, ela vai estar toda enroladinha, te esperando. Esticada, ela não consegue ter impulso para te dar o bote. Mas enroladinha, ela tem impulso para dar o bote em você. Jesus descreve isso como prudência. Ou seja, ela sabe a hora de agir. O prudente é assim, ele sabe a hora de agir. Ele sabe a hora de fazer o que ele tem que fazer. Seja prudente. Mas seja simples, como uma pomba. Mas seja simples como uma pomba. Não saia por aí vendo maldade em tudo ou vendo maldade em todas as pessoas. Seja simples. Mas vendo o mal, seja prudente. Enxergando o mal, seja prudente. Se afaste dele. Quando a sua língua coçar de vontade de falar sobre alguém, morda a sua língua. É melhor ter uma língua mordida do que uma língua coçando de vontade de falar besteira e falar besteira. Lembre-se de que de cada palavra que falarmos neste mundo, cada palavra frívola que dissermos, nós prestaremos conta a Deus. Sejam, portanto, prudentes como a serpente e simples como pombas. Que Deus assim nos abençoe.